Oiê, seja muito bem-vinda a essa aula. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Paula, sou professora de costura criativa e hoje eu trouxe para vocês uma peça muito linda que é uma clutch. Acredito que a câmera não vai nem focar nela direito porque ela é bem brilhante, ó. Mas durante o vídeo vocês vão conseguir ver essa pecinha com detalhes. É uma peça em material sintético e é uma peça muito facinha. Para quem está começando com esse material, é o tipo de peça ideal. É pouco material que a gente usa, tudo bem fácil, bem tranquilo para vocês entrarem nesse mundo de material sintético. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se gostar, deixe seu like aqui e não esquece de seguir o canal também para mais aulas, para mais dicas de costura criativa. Então, ó, essa lindeza que a gente vai fazer hoje. Vamos lá para a máquina? Bom, para nossa clutch, então, eu escolhi esse sintético aqui, ó, cheio de glitter, é um material bem bonito. E a intenção dessa peça é mostrar para vocês que estão iniciando com sintético ou que querem iniciar com sintético, que é bem simples, tá? É uma peça muito fácil, muito rápida. E a intenção é mostrar aqui para vocês que não tem segredo, que vocês conseguem trabalhar com o sintético tranquilamente, tá bom? Então, tô usando esse sintético com glitter, que ele é bem fininho, tá? Não vou saber dizer pra vocês a espessura dele, mas é um sintético bem fininho. Qualquer sintético vai dar certo, até o 08. Se você não tiver sintético e quiser fazer essa peça no tricoline, também dá certo. Você vai fazer exatamente da mesma forma, cortar nas mesmas medidas. A única diferença é que aqui no principal, aí no tecido você vai ter que colocar uma manta aqui atrás para ficar firminho e fazer um matelacê. Feito isso, o restante é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu já apliquei minha etiqueta e aqui atrás eu não coloquei nada, tá só o sintético aqui mesmo, tá? Pro forro, aqui eu vou usar o cetim dublado, que é esse cetimzinho aqui, que tem um TNT atrás, então ele fica assim mais firminho, ó, mais durinho. Mas pode ser qualquer tipo de forro, tá bom? Pode ser bagum, pode ser tricoline. Então, aqui, começando, né, as medidas vão estar aqui na descrição. Eu peguei uma tira inteira. Se você tiver só pedacinhos aí e quiser aproveitar retalhinho, você pode dividir isso aqui em dois, não tem problema nenhum. Aqui ele tá na medida de 32 por 22. Então, mentira, gente, 33 por 22. A medida vai estar certinha aqui na descrição, tá bom? Vou começar aqui, então, pela medida de 22 e vou aplicar o meu zíper. Então, o zíper daquele jeito que vocês já sabem, frente do zíper com frente do sintético. Vou passar uma costura na beiradinha aqui pra segurar. Essa primeira costura, a gente não precisa preocupar com retrocesso, nem nada disso, que é só pra segurar o zíper mesmo, tá? Agora eu vou aplicar o forro, mas antes de aplicar, eu vou só trocar esse calcadorzinho aqui. Porque pra aplicar o zíper, eu prefiro usar o calcador de zíper mesmo, que ele é mais fininho. E aí fica mais... o zíper fica mais pertinho aqui, eu acho que fica mais bonito, tá? Mas não é uma regra, tá bom? Se você não tem o de zíper, pode usar o normal mesmo. Os que eu estou usando aqui são de plástico, né? É o de teflon, que é o que costura sintético. Tanto o normal quanto o de zíper. Então, troquei aqui já rapidinho. Agora sim, eu vou vir com o meu forro, a parte da frente, junto com a parte da frente do meu principal. Vou colocar aqui. A primeira costura eu passo aqui na beiradinha, tá? Só pra segurar o zíper. E agora com o forro aí eu venho aqui bem pertinho do dentinho do zíper. Aqui eu gosto de colocar meu ponto no 3,5, 4 pra fazer essa costura. E agora sim, preocupação com o retrocesso no início e no final, tá? Passei essa costura, vou pegar esse forro, vou jogar aqui pra trás, ó. No sintético, quando a gente aperta aqui assim, ele já forma o vinco, ó. Então, né, no tricoline, você pode passar no ferro aqui agora, no sintético não. Então, você aperta ele aqui assim que ele já vinca, é a mesma função do ferro que você faz aqui com o dedo.
Pega e aperta ele aqui que ele já fica certinho. Ó, puxa o zíper pra cá. E pronto. Agora eu coloco no ponto 5 da máquina e vou rebater essa costura. Costura rebatida, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu venho aqui, destaco esse zíper, ó. Coloco ele aqui do outro lado, frente do zíper, com frente do sintético e o dentinho pro lado de baixo, tá? Pra quem já costura, não tem erro, já sabe como que funciona essa parte aqui. Segurei meu zíper, vou vir de novo com o forro e colocar ele aqui da mesma forma. Diminuir o ponto. Retrocesso no início e no final, jogo pra trás e vou rebater a costura no ponto 5. Terminei essa parte, eu vou voltar o meu calcador normal aqui, que agora pra fechar ela eu gosto de usar o normal. Mesma coisa, tá? Se você tiver do fininho, quiser fazer tudo com fininho, não tem problema nenhum. É porque eu gosto de usar o tamanho desse normal, o pezinho de máquina, como referência pra fechar a peça. Prontinho. Agora, como é uma clutch, eu quero colocar uma alcinha de mão. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha esquerda, tá? E vou colocar aqui, eu tenho uma meia argolinha de 1 centímetro, cortei uma tirinha de 1 centímetro de montana, passei aqui dentro e vou costurar aqui, tá? Não tem medida, tá? Mais ou menos uns 2 dedinhos aqui. E aí, ó, a meia argolinha pra dentro da peça, tá bom? Sempre olhando lá pra dentro, na hora que a gente desvirar, ela vai ficar assim. Aqui eu cortei um pedacinho, uma tirinha... Aliás, eu cortei não, eu tinha uma tirinha pequenininha e eu aproveitei ela. Mas na hora que vocês forem fazer, corta um pouquinho maior pra ficar uma sobrinha aqui, tá? Então, ó, apliquei a nossa tirinha. Agora, a gente vai passar o cursor do zíper. Se eu passar o cursor do zíper aqui e passar aqui, né? Depois eu vou ter que desvirar essa peça pra fechar ela, vai ficar mais difícil. Então, eu vou virar ela aqui assim, como se eu fosse... como se ela já tivesse virada, né? Ó, só um detalhe, gente, na hora de aplicar aqui, vocês joguem o forro pra cá, tá? Não é junto, ó, é separado. Então, aqui eu pego a minha peça, como se ela já tivesse do avesso mesmo, e vou colocar ela aqui na mesa, que eu acho que fica mais fácil quando apoio aqui na mesa. Coloco aqui, venho aqui no zíper, vejo aqui, ó, se tá bem certinho, e aí eu apoio, seguro e vou vir aqui com o meu cursor. Eu acho que dessa forma na mesa facilita bastante pra gente conseguir passar esse cursor. Então agora tem que ter um pouquinho de calma, né, gente? Passou. Eu vou pegar aqui com a mão aqui por dentro, vou passar ele inteiro, que é pra fechar o zíper. E agora eu vou passar de novo até a metade do zíper. Já mostro pra vocês. Ó, com a mão por aqui, eu venho, pego ele aqui e puxo, ó, até a metade. E a gente vai deixar ele pra costurar. Agora aqui, ó, uma dica aí, eu sempre faço dessa forma que eu acredito que fica mais fácil.
A gente vai ter que alinhar bem direitinho aqui esse pedacinho do principal, ó. Beiradinha com beiradinha aqui, ela vai ter que ficar bem certinha pra ficar um acabamento bonito. Então, o que eu faço? Eu centralizo ele aqui, ó, principal para um lado e o forro pro outro. E aí eu já venho e já vou passar uma costura aqui pra segurar essa parte no lugar, que eu quero que ela fique bem certinha. Então, aqui o ponto 3,5, tá? Faço um leve retrocesso aqui no zíper e pronto, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vejo ali o principal com o principal, seguro bem direitinho, puxo o forrinho pra cá, vê se não tá costurando o forro aqui, tá? Puxa ele todo e a mesma coisa. Então, aqui eu já segurei a parte do zíper, ele já não vai sair do lugar. Quem quiser agora pode colocar clipezinho aqui, grampinho. Eu prefiro ir sem assim mesmo, que eu acho mais fácil, tá? Mas pra quem quiser, pode encher de clipes. Então, a gente vai passar uma costura aqui, começar aqui no finalzinho desse forro, ó. Vou vir, descer, fechar até aqui embaixo. Do outro lado a mesma coisa, aqui no finalzinho, vir, descer e fechar até aqui embaixo. Vou deixar um espaço aqui, que é por onde eu vou desvirar a peça, tá? Esse espaço eu deixo ele maiorzinho, pra não me dar trabalho depois. Aqui, se você quiser, você pode fazer uma caixinha de leite, ou pode arredondar também. Eu acho até que eu vou arredondar essa aqui pra vocês verem como que fica. Eu tenho uma outra peça aqui, ó, que eu fiz com caixinha de leite. Olha que linda, gente. Essa aqui eu fiz com caixinha de leite de 2 centímetros. Eu achei que ela ficou com cara de necessaire. Apesar de eu ter colocado a alcinha aqui, eu achei que ela ficou com cara de necessaire, então eu não gostei muito. Mas aí vai de gosto de cada um. Se eu fosse fazer com caixinha de leite, eu faria com 1 centímetro só, tá? Pra ela ficar bem menorzinha aqui. Mas, ó, fica bem bonita também. Vou pegar aqui, então, e vou fazer aqui pra vocês arredondado. Vou usar essa régua de curvas, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um cone de linha. Aí vocês veem o que vocês têm em casa. Vou vir aqui, ó, e arredondar essa pontinha. Do outro lado a mesma coisa. Vou riscar aqui pra vocês verem como que eu vou fazer. Tô usando aqui uma curvinha de 4, tá? 4 centímetros de raio. E aí aqui, ó, como que eu medi isso? Eu deixei o espacinho aqui que é do pé de máquina, onde eu vou costurar, e aqui embaixo não. Então, na lateral eu vou vir com essa costura aqui e vou sair com ela aqui, porque a minha peça tá inteira fechada. Se ela tivesse aberta, se eu tivesse usando 2 partes, aí sim eu colocaria nas 2 costuras, tá? Como não tá, vou fazer dessa forma. Isso aqui, na verdade, o certo seria cortar antes. Mas eu peguei aqui no improviso pra fazer pra vocês. Então, vou passar a costura pra não sair nada do lugar. Na hora que for passar a costura aqui, onde a gente colocou aquela meia argola, tomar cuidado para não colocar a agulha em cima da meia argola, tá? Põe o dedo aqui e sente onde ela tá. Ó. Passei a costura bem em cima aqui de onde eu fiz a curvinha. E agora é só recortar esse excesso. Bem tranquilo. Pronto, tá arredondado. No forro, por enquanto, eu não vou arredondar. Eu vou passar a costura nele aqui primeiro, pra ele ficar todo presinho.
Agora que eu já tenho a costura, aí sim eu venho aqui com a régua e vou arredondar. Aí agora eu coloco a minha régua aqui, costura com costura. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Vou até riscar aqui, ó. A parte de baixo aqui, eu já não saí aqui pra fora igual eu saí com esse. A parte de baixo, eu vim aqui onde tá a minha costura, tá? E na lateral também, eu segui a costura. Isso aqui é opcional, tá, gente? Eu acabei fazendo aqui só pra vocês verem que tinha... Aliás, eu risquei, mas eu não costurei, né? Agora eu passo a costura de novo em cima dessa marcaçãozinha. Paro no mesmo lugar que eu já tinha parado, tá? Agora sim eu venho e corto esse excesso. Essa parte aqui talvez tenha ficado um pouquinho confusa, se vocês quiserem voltar e assistir de novo. Se quiser arredondar mais, se não quiser, é só fazer retinho também, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Agora, só desvirar. Antes de desvirar, só vou queimar o zíper pra ele não desfiar, tá? O zíper eu deixo um pedacinho assim mesmo, tá? Deixo uma sobrinha, eu não corto isso aqui muito rente, porque conforme o seu cliente usa ali, abre e fecha esse zíper, pode ser que ele desfie, né, e solte. Então eu deixo esse pedacinho aqui pra dentro por segurança. Vou queimar aqui. Ó, selei o zíper. Agora eu já vou desvirar a nossa peça, ela já tá praticamente pronta. Desvira aí com cuidado, né? Pra não abrir a costura nem nada. E agora é só vir aqui com o dedo ajeitando os cantinhos. Joga, ó, passa o dedo e ajeita aqui pra sair tudo pra fora. Aqui onde fica o zíper também, geralmente ele fica assim pra dentro. Você vem com o dedo pelo lado de dentro, ó, empurra ele. Empurra esse zíper pra fora, ajeita tudo aqui bonitinho. A parte do forro, a mesma coisa, você vem, arruma ela aqui bonitinha e a gente já vai fechar isso aqui. Ó, quando a gente passa aquela costurinha interna que a gente passa até um pedacinho aqui, fica mais fácil agora pra gente fechar, porque ele já tem mais ou menos ali uma memória. Principalmente quando você tá usando o cetim dublado. Então, ele é mais durinho, ele já fica meio que vincado aqui, ó, o espaço certinho onde você tem que dobrar. Então, agora é só seguir, dobrar os dois lados. E aqui também, ó. Virou, passa o dedo assim que ele já vai vincando, ó. Agora eu vou passar uma costura aqui. Se quiser fechar com ponto invisível, pode também. Eu sempre faço na máquina mesmo. Vou colocar o ponto 4,5, um ponto um pouquinho maior, né? Que é uma costura que vai ficar visível. E passo aqui bem na beiradinha, só pra fechar mesmo. Não é um pé de máquina, tá? Aqui é na beiradinha. Agora, joga o forro lá pra dentro. Arruma ele bonitinho, principalmente nas beiradinhas, pra ficar tudo certo. E olha que coisinha mais linda que já tá ficando a nossa clutch. Aqui eu coloquei um zíper normal pra colocar um tassel. Então, ó,
Esse aqui eu comprei pronto, mas dá pra fazer também. Vou colocar ele aqui pra dar um charme. Ó. E agora eu venho com a alcinha e coloco aqui nessa argolinha que a gente colocou na lateral. Essa alcinha, já trouxe ela aqui pronta, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz, tá? A gente vai pegar uma tirinha de montana, a minha aqui tem 1,5 por 45, e aí eu vou pegar também um mosquetão. Vou passar o mosquetão aqui na argola, o meu mosquetão ele é de 1,5, tá? Por isso que a tirinha é de 1,5. Aí, se for menor, você faz a tirinha menor, se for maior, faz maior. Então, eu vou passar aqui, ó, deixar um pedaço aqui embaixo, venho aqui pela outra parte, dou a volta, coloco aqui, ó, ficou a alcinha de mão. E agora aqui eu vou furar, levar no balancinho e pregar um rebite, ó. É só isso, tá? Não tem costura, não tem nada, bem facinho de fazer, tá bom? Então, esse é o resultado final da nossa clutch. Vou tirar aqui a película da minha etiqueta, que a minha etiqueta ela vem com película. Se você usar esse tipo também, é legal que você deixe a película até finalizar a peça, tá? Aí depois, ó, você vem e tira. E tá aqui linda a nossa peça da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês gostaram dessa aula, o que vocês acharam, se você já usa um material sintético ou ainda não. Vou deixar também o meu Instagram aqui, me sigam lá e se vocês fizerem essa peça, me marquem no Store para eu poder ver, poder compartilhar também, vou adorar ver as pecinhas de vocês.